Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui um pouquinho atrasado, mas para falar sobre o final do Doc da Chu. Sim, que terminou semana passada, mas terminou todas as novelas do mundo. Mentira, só Vai na Fé. Mas terminou Vai na Fé, começou o Fuzuê. E ainda teve o caso da Larissa Manoela, que também é verdade, furou a fila, né? Sim, que todo mundo esqueceu. Os fãs da Xuxa devem estar felizes com isso, porque ninguém mais falou do Doc dela, ninguém mais falou mal dela, só falou mal dos pais da Larissa Manoela. Então agora a gente vai falar se você precisa assistir ao documentário da Xuxa, né? Que prometeu falar sobre toda a carreira dela, sobre toda a vida pessoal, e não entregou nem um terço disso. Então, se você quer... Será que você deveria assistir? Enfim, se você tá com essa dúvida ainda, fica aí que a gente vai falar quando. Depois da vinheta. Nós tínhamos feito um vídeo após 3 episódios de Doc da Chu. E aí, a gente parou antes da entrevista com a Marlene Matos, por exemplo. O que causou comentários que estão me estressando até hoje. Por exemplo, gente falando de... Porque a gente comentou que haviam algumas lacunas no documentário que não exploravam de forma alguma. Aí aparece a gente falando, não, exploraram. Está no episódio 5, no nosso vídeo que a gente só tinha visto até o 3. Só tinha lançado até isso, né? Sim, agora é o nova deles, mas eles explicaram isso no doc, sim, no 5º episódio, no último. Agora a gente tem que ser mãe de Ná pra conseguir fazer uma crítica de um documentário. Tem que saber, eu tenho que ligar lá, Pedro Bial, você vai falar disso no 5º episódio aqui só pra eu não cometer aqui um erro, não sei o quê. Gente, por favor, né? Eu acho que o pior é que, assim, eles entregaram uma lacuna, que foi o caso como ela conheceu Pelé, que eu não vejo por que estava nesse último episódio, sendo que podia estar no primeiro, mas a gente viu o caso do Pelé, a gente viu o caso do assédio que a Xuxa sofreu, falaram ainda de outras coisas ali paralelas. Eu achei que o documentário deveria mostrar a carreira dela na Globo. Só que no meio do caminho abandonou. Mostrou o show da Xuxa inteiro, citou o incêndio no Xuxa Park, comentou por cima o Xuxa Hits nesse último episódio, e aí começou a Xuxa sentada fazendo um listão de todos os programas que ela fez na Globo. Aí eu não queria ver isso, eu queria ver ela falando sobre cada um dos programas. Por exemplo, por que veio o Xuxa Hits? Por que a Xuxa voltou pra fazer crianças no Xuxa Só Pra Baixinhos? Que ela não falou isso. Como que foi a proposta dela chegar na Globo e falar, olha, eu quero fazer um novo programa nas manhãs da Globo para criança, que foi o Xuxa no Mundo da Imaginação. Por que esse programa acabou? O que estava dando certo e o que não dava? Isso que eles tiveram todo esse cuidado para falar do primeiro programa dela, o Show da Xuxa, mas não tiveram depois. Pelo menos citaram a Record, né? Não falaram que a Xuxa evaporou da Globo e de repente nunca mais foi vista. É que tudo isso vai estar no filme dela, ou tava no livro que a gente não leu, ou no outro documentário que ela já fez, ou no podcast que ela já participou. É assim que todos os fãs falam, gente, mas é que isso ela contou no podcast, é que isso deve estar no filme, porque vai ter um filme, é porque isso tava no livro que a gente não leu, entendeu? Você tem que fazer, é igual o filme da Marvel, você tem que ver todos antes, você tem que ler o quadrinho, senão você não consegue, entender? A Xuxa, o nosso Kevin Feige, né? Espalhando por várias produções pra você ter que ver todo o universo cinematográfico da Xuxa. Gente, por favor, né? Agora é esquema de pirâmide. Você tem que ver o podcast tal, comprar o livro tal, ver o filme tal, não sei o que, pra entender a grandiosidade da Xuxa. Sendo que em 5 episódios dava pra ter contado muita coisa e eles não contaram tudo isso. Sim, eu acho que a questão é assim, às vezes eu acho que eles focaram em umas coisas que não são necessariamente importante, tipo aquela coisa imensa ali, por exemplo, do parto da Sasha. Beleza, mostra o parto da Sasha, mas aquela parte dela conversando com a Sasha, conversando com o namorado da Sasha. Enquanto isso, a gente fica sem saber coisas básicas, né? Sei lá, como a Xuxa conheceu o Sérgio Malandro, que isso realmente, até o fim do doc, só ficou meio tipo, durante a carreira de modelo. E aí, beleza, e a gente aceitou, e é isso. Sim, e assim, os fãs ficam falando, você tem que procurar em tal lugar, tal lugar. O objetivo do documentário era mostrar a vida dela. Se tá faltando alguma coisa, se ficou uma dúvida pendente, uma dúvida básica em quem tá assistindo, quer dizer que o senhor diretor, o senhor Pedro Bial, não conseguiu fazer direito o negócio. Eu acho que isso pode acontecer quando o documentário tem um recorte de tempo muito específico. Por exemplo, se eles falassem, a gente vai fazer um documentário sobre a vida da Xuxa depois que ela saiu da Globo. Ou a gente vai fazer um documentário sobre a carreira da Xuxa, só os programas. A gente vai fazer um documentário só sobre a vida pessoal da Xuxa. Agora, a partir do momento em que você se coloca pra
você se propõe a fazer um documentário que fale da vida da Xuxa, aí eu acho que fica complicado, porque realmente a gente tem lacunas muito grandes ali. Igual, eu fiz aquele vídeo lá que acabou viralizando do negócio do Gilmore Girls e da Xuxa nos Estados Unidos, e muita gente, eles explicaram. Eles explicaram muito por cima. Tudo que eu sei é que a Xuxa teve um programa nos Estados Unidos, ela tava trabalhando demais, e aí ela voltou pro Brasil porque ela teve um problema na coluna. Agora, assim, como que era a recepção desse programa nos Estados Unidos? Por que ele ficou 3 anos no ar? Muita gente falou pra mim que ele foi reprisado. Então, assim, as coisas são explicadas, mas muito superficialmente, algumas. E aí você fica meio que... se eu fosse uma coisa que super tivesse me interessado, além de tudo, a narrativa é chata. Porque eu não tive nem vontade de ir lá pesquisar. Porque, em geral, isso acontece. Eu assisto um documentário e fico meio obcecada, igual o caso da Daniela Pérez. Eu fui lá pesquisar coisas e tal. Ali não, é tão, sabe, é tão bobo o jeito que se fala que você não tem nem essa vontade de se aprofundar. E aí eu também vi pessoas falando, mas é porque é um documentário que tem a própria Xuxa falando, então nunca ia falar coisas negativas. Aí eu penso, e os trocentos outros documentários que falam coisas negativas, que inclusive tem a participação das pessoas envolvidas? Ou vocês acham que aquele ótimo documentário do Balão Mágico, por ter a participação de todos do Balão Mágico, evitou de falar mal deles? Ou evitou de apontar todos os problemas causados no decorrer desses tempos? É claro que, quando a gente tá falando de Globoplay, de fato a gente tem essa questão, né? A maioria dos docs da Globoplay são, sim, grandes matérias do Fantástico, grandes arquivos confidenciais. Eu, particularmente, não esperava que a gente fosse entrar em polêmicas da Xuxa, ou que a Xuxa fosse falar mal de si mesma. Depois começou a aparecer algumas coisas ali, eu falei, a única coisa mais ou menos interessante que vai ter nesse documentário é a Marlene Matos, porque de resto ela já tava... Ela começou nas entrevistas, né, a querer... isso eu não quis falar, isso eu não quis mostrar, isso eu quis me preservar, eu já fiquei, não vai ser legal. Além de ter a impressão de que, na primeira parte do documentário, tudo que acontecia de ruim, ela jogava nas costas da Marlene, ficou parecendo que ela não abordou muitas coisas pós-Marlene, porque muita coisa deu errado e ela não poderia culpar a Marlene por isso, porque a Marlene já não tinha mais dedo dela nos projetos. Inclusive, eu acho que a gente já trouxe esse assunto, temos que falar sobre a Marlene, que eu acho que foi o melhor momento do documentário. Porque é um documentário tudo feito do jeito que a Xuxa quer. A Xuxa não sai de sua zona de conforto. Ela está sempre lá com o seu cachorrinho na mão, falando sobre as coisas com a versão que ela quiser. O Pedro Bial aqui, né? Assim, aqui... Aí, quando chega a Marlene, é como se você atirasse uma pedra numa lagoa, porque passa a calmaria. A Marlene, por conhecer a Xuxa, eles conviveram durante 19 anos, elas se conhecem muito bem, elas brigaram e tudo mais. A Xuxa, ela topou com certeza aquela entrevista, porque ela pensou, nossa, eu estou preparada para conversar com a Marlene Matos. Chegou lá, ela não estava. A Xuxa perdeu completamente a compostura. E foi a primeira vez no documentário inteiro que eu vi a Xuxa como uma pessoa humana. Uma pessoa que comete erros. Uma pessoa que não dá tudo boa, tudo positivo, tudo de bem com a vida, todo momento. Não, ela ficou visivelmente incomodada com aquele encontro que não saiu da forma como ela imaginou na cabeça dela que iria acontecer. Sim, o que é natural, né? Porque, assim, eu vi muita gente falando, porque a Marlene jantou a Xuxa, porque teve muita coisa, tipo, de colocar a Marlene como uma pessoa legal, né? E eu acho que ali, claramente, você tem questões de abuso dentro daquelas relações ali, né? Daquela relação entre Marlene e Xuxa. E é normal que quando você se confronte com uma pessoa dessa, que tem poder sobre você, que consegue te tirar do que você acha, que você, enfim, de tudo que você esperava, você fica meio acuada, né? É isso, você acha que você se preparou muito, e aí não, agora eu vou lá, eu vou falar, eu vou botar ela numa situação péssima, só que assim, ela fez isso, ela te manipulou durante a vida inteira, ela sabe exatamente os seus pontos fracos, a Marlene sabia exatamente o modo como ela baixaria a guarda da Xuxa. A Xuxa veio e falou assim, aquele dia lá que você falou que você odiava criança, a Marlene riu, porque assim, ela não, sabe, ela vai e desarma a Xuxa de todas as maneiras, e assim, tudo que a Xuxa deve ter planejado acaba em 5 minutos, porque a Marlene é maior que ela nesse sentido. Dentro daquele relacionamento, a Marlene tem ainda um poder que talvez ela achasse que a Marlene não tinha mais. Inclusive, isso que você falou, acho que vale a pena comentar, nunca foi dito
porque as duas brigaram. A gente só sabia, brigaram e pronto. E logo nos primeiros minutos, a Xuxa já solta a informação de que a Marlene tinha discutido e falado que não gosta de criança. Que é uma coisa que pesa muito pra Xuxa. Uhum. E aí a Marlene falou, eu não lembro de ter falado isso. Aí depois de muito falar, ela falou, se falei, foi para te deixar mal mesmo. Pra te encher o saco. Ela falou aquilo para machucar a Xuxa de verdade naquele momento. Eu acho que ficou quase desconfortável em alguns minutos, nos momentos a gente assistia aquilo ali, assim. Eu não me sentia tão mal porque a própria Xuxa não iria colocar no documentário um negócio que deixou ela muito irritada, essas coisas. Então, o que eu achei é que aquela conversa foi muito cortada. Eu achei certeza. muito esquisito, porque eu acho que, imagino, né, não sei, achei que Pedro Bial tem uma montagem péssima pra esse documentário, mas assim, eu imagino que aquilo era pra ser um episódio inteiro. E aí eles vão lá e colocam a parte da morte dos familiares da Xuxa, as perdas dela e tal. Eu imagino que a Xuxa tenha se preparado o máximo que ela conseguiu, e ela falou, agora eu vou confrontar a Marlene, eu vou falar pra ela tudo que ficou engasgado nesses 19 anos, e a Marlene chegou lá, riu na cara dela, estragou tudo, e em 5 minutos o negócio acabou. Ela fala, Marlene, você estragou a vida de um monte de meninas com esse negócio de não existir Paquita preta. Aí a Marlene vai lá e responde, falando, ai, mas se elas não fossem Paquitas, elas não iam ser ninguém na vida e não sei o quê. Ela tá sempre na defensiva. Então, a Xuxa não consegue se colocar como uma pessoa que não tem nenhuma culpa naquilo ali, nas coisas que foram feitas, né? E eu achei muito irônico nessa situação que ela começa a cobrar pensamentos muito atuais, mais progressistas, recentes da Marlene, cobrando satisfação de coisas que hoje a gente vê como horrível, mas na época eram vistas como coisas normais. Ela cobra isso, quando no mesmo episódio em que a Xuxa comenta a falta de Paquita negra, ela explica, era coisa da época, era coisa disso. Então é aquela coisa dos pesos e duas medidas. Eu posso ser inocentada pelo tempo porque era outra época. Você, Marlene, você estava errada desde o começo. O problema da Marlene, o problema de qualquer pessoa que sabe exatamente como argumentar pra você ficar a Xuxa vira um trapo em uma dada hora daquela conversa. Ela vira, sabe, ela pega o cachorro e ela fica assim, meu Deus. Eu adoro o destino do cachorro. Tem um momento que o Bial se teletransporta do lado da Xuxa e tá segurando o cachorro enquanto ela tá lá muito desconfortável. Sim, porque tudo vai ficando uma coisa tão absurda, né? E aí fica tudo muito complicado, porque assim, fica muito difícil da Xuxa argumentar, não tem como. Ela pega e fala, mas eu era uma mulher no meio de um monte de homem, de um ambiente extremamente masculino, e se eu não tivesse me imposto dessa maneira, você não seria quem você é. Ela usa os argumentos que a internet tem usado para defender a Marlene. Ela é muito esperta, ela é aquela pessoa que sabe virar qualquer discussão. Então assim, não tem pra Xuxa, entendeu? E aí o que acontece é isso, a Xuxa, eu acho que naquela história com a Marlene, o documentário tem uma única linha do tempo, que é vilanizar a Marlene. Esse é o único fio condutor do documentário até aquele episódio. Que é todo mundo falando, mas é porque isso daqui a Xuxa não fez porque era culpa da Marlene. O segurança falando, mas a Marlene trancava a Xuxa no quarto. Criando a narrativa para o encontro. Só que daí o encontro não acontece do jeito que eles imaginavam, né? Que é assim, mostrar no fim das contas quem na verdade era a Marlene Matos. Parece que o Bial acabou virando parece que ele fez um documentário pra sem querer acabar com a imagem da Xuxa que milhões de brasileiros tinham. Sim. Eu vi até gente falando que, será que foi proposital isso do Bial? Eu sempre falo, não, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Se tem uma pessoa que não conseguiria fazer isso, é o Bial. Não só durante o documentário foi se criando essa construção de demonizar a Marlene, mas durante toda a vida pública da Xuxa. A partir do momento que ela sai da Globo, e por exemplo, ela começa a dar entrevistas pra Record, ela começa a usar a Marlene até como forma de promoção, contar fofocas num canto contadas e sempre demonizando. Ela já tinha contado antes a história de que a Marlene falou que ela devia morrer cedo. Sim, ela contou no Mais Você, contou em um monte de lugar. Aí ela conta de uma forma que parece que a Marlene falou, você tem que morrer agora. Quando na verdade, pelo menos eu entendi o que a Marlene falou, né? Foi o caso de a pessoa tem que morrer pra não gerar coisa contra ela, sabe? Tanto que a Xuxa comenta no documentário que durante o enterro do Senna, ou quando o Senna tinha morrido, a Marlene falou, tá aí ó, virou um herói. Porque não deu tempo pra Senna apoiar político, não deu tempo pra Senna, sabe, tirar uma foto com a Anitta, sei lá, qualquer coisa dessa, sabe? Sim.
Não, mas assim, né? Obviamente é péssimo você falar isso pra alguém, né? Eu não tenho nenhuma vontade de defender Marlene Matos também. Sim, aqui. Acho aliás, que é muito bom explicar aqui pra vocês, fãs de Shu, que já estão escrevendo comentários aqui embaixo, a gente comentar que, por exemplo, o episódio foi interessante, a gente comentar essa discussão sobre elas, a gente não tá tomando partido de ninguém. Não, e eu acho que uma questão ali é que foi justamente isso, assim. E aí, metade desse episódio da Marlene é mostrando a Xuxa, as perdas da Xuxa. E acho que justamente que é pra humanizar, né? Porque, assim, a Xuxa nunca sai do pedestal. Nunca ela fala que alguma coisa é culpa dela. Não é, sabe, não foi culpa minha, eu errei, não sei o quê. E eu acho que eles esperavam que a Marlene tivesse esse papel, né? De tipo, colocar a Xuxa como uma pessoa que sofreu e não sei o quê. E ali não, a Marlene se coloca num lugar muito maior do que ela ali, né? Tipo, consegue quebrar todos os argumentos da Xuxa. E a Xuxa acaba aparecendo mais uma vez como uma pessoa que não consegue admitir os próprios erros. E eu acho que o tiro ali saiu muito, muito pela culatra mesmo. As pessoas começaram a enxergar a Xuxa como uma pessoa que não consegue ter autocrítica, né? Que eu acho que é muito complicado quando você se coloca pra falar sobre a própria história, você nunca falar com autocrítica. E sei lá, e por mais que o episódio da Marlene tenha trazido uma sensação até positiva pro documentário, não é o suficiente pra consertar tudo que ele fez de errado. Não. É horrível. E ainda serviu pra alimentar a gente doida da internet. Porque como que Pedro Bial ou Xuxa não imaginaram que uma mulher com respostas mais grosseiras, essas coisas, seria considerada uma figura materna pro pessoal do Twitter? Poxa, é muita inocência. Quantos BBBs esse homem já não apresentou na vida dele? Ele não viu isso? Que uma pessoa que fala alto, uma pessoa que bota dedo na cara, uma pessoa que tem resposta pra tudo, vai ser vista pela internet como uma pessoa, tipo, a minha mãe, assim, né? Mother. E aí eu acho que o documentário acaba pecando dentro da própria história também. Que é, por exemplo, e acaba dando razão para algumas coisas da Marlene, que a Marlene fala, sem querer, assim. Porque, assim, a Marlene fala que ela foi muito subjugada por ser uma mulher dentro daquele universo. Então, ela tinha que se colocar. E aí, a Xuxa demoniza a Marlene e ela vai lá pegar na mãozinha do Boni. Que me parece ser a mesma coisa, sabe? Assim, olha as coisas que ele falou no documentário do Balão Mágico. Pô, isso, bem lembrado. A questão do Boni me incomodou demais. Porque tem um momento que o Boni, lá no depoimento, ele fala... Não, ela controlava muito a Xuxa. Eu não gostava disso. Isso era muito ruim, não sei o quê. Quando o próprio Boni tem relatos da forma como ele controlava a Globo com mão de ferro. Fica muita impressão, não só de que ele estava falando eu estou irritado porque ela controlava a Xuxa e não eu, quanto pelo fato de ela é uma mulher. Não vou aceitar isso, sabe? Você vê esses resquícios no discurso Tem um dele. subtexto ali. E eu acho que não se tomou cuidado com isso, porque ela vai lá e fica, tipo assim, Boni, não sei o que e tal. E aí, basicamente, ela aprova o ponto de Marlene Matos, de falar que, assim, sim, porque ela teve que se colocar, porque um homem que faz tudo isso é visto como, mas ele tinha que fazer isso. Ele é um ótimo líder, ele sabia se impor, não sei o que e não sei o que. E eu achei muito curioso também que no final parece que teve que ter uma meia-culpa com o Juno, né? Porque não sei se na hora que viram que ele apareceu um pouco, aí ela resolveu e falou que não. Que eu achei até bonita essa parte. Sim, inclusive colando várias participações dele no programa da Xuxa no passado, deu pra ver que a Xuxa sempre deu muito em cima dele, né? Essa parte eu achei bem montada. E é isso que eu fico pensando. O documentário, a Globo, é cheia de imagem de arquivo. A Globo tem acesso a imagens de arquivo fora da Globo também, é só pagar, eles têm muito dinheiro. E a montagem só é bem feita em alguns momentos. Em outros a gente vê só gente falando, a gente não tem contexto. É muito complicado, né? E antes da gente dar uma nota final sobre esse documentário, eu vou pedir para você se inscrever no canal e também olhar nosso clube de membros, tem mais informações aí na descrição do vídeo. Se você fizer parte, por exemplo, do Plano Maneco, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários e também 2 vídeos extras que são maiores e que a gente fala mais bobagem por mais tempo. Eles têm uns 40 minutos, tem muita coisa que as pessoas estão adorando. Sim, no último a gente falou sobre os Nepo Babies, a gente deu a nossa opinião sobre vários Nepo Babies. E se você for
membro de qualquer um dos planos, você pode acompanhar agora no fim do mês a live do nosso jornal, que a gente grava falando das notícias do mês e tal. E aí você vê a gente sem cortes, a gente comentando outras coisas, então vale a pena. E é isso. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 pra esse documentário da Xuxa, que nota você daria, Larissa? A gente não combinou isso antes. Ai, eu acho que um 6. Aí eu daria um 5. E me incomoda muito porque tem potencial, porque como você falou, eles têm um banco de imagens gigantesco. Eu acho que ali é uma questão de ego, né? Dos dois, na verdade. Tanto do Pedro Bial, que eu acho que fez questão de aparecer ali, assim, tal. Em seu lugar de escuta. Em seu lugarzinho de escuta, de uma maneira que eu acho que era completamente desnecessária. Ele quis ser uma espécie de Eduardo Coutinho, que aparece ali fazendo uma coisa, né? Meu Deus, eu não tinha pensado nisso, é total isso. Meu Deus. O Eduardo... Pra quem não sabe, explica pro pessoal quem é Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho é um grande documentarista brasileiro que tinha como modus operandi fazer um documentário em que ele basicamente conversava com as pessoas e daí ele tirava os cortes. Então, eventualmente, ele aparecia falando, ou ele aparecia aqui atrás e falava alguma coisa e essa parte aparecia no documentário. Mas eram sempre partes muito curtinhas e coisas que faziam todo sentido dentro da obra ali. Inclusive, ele me lembrou muito Jogo de Cena, aquilo ali, porque eles estão num teatro também, igualzinho, e o Bial aparece assim. O Eduardo Coutinho, no Jogo de Cena, ele aparecia assim pra ver como é que as atrizes estavam fazendo a cena. Então... Posso mudar minha nota? Vou jogar pra 3. Desculpa, eu não tinha pensado nesse negócio, faz todo sentido. E o Bial é muito uma pessoa que ele acha que se acha nesse nível e que ia fazer um negócio parecido. Nota 3 pra esse documentário. Essa é a minha nota final. Eu acho que ele queria meio fazer um conversas, né? Só que ele é o Pedro Bial, cara. Tipo, nem as entrevistas dele são grandes coisas. E aí é o problema do ego, porque o Coutinho, ele não tinha o ego. Ele se colocava pra que a pessoa pudesse brilhar mais. Ele mandava uma coisa ali pra ver se a pessoa soltava alguma coisa que ele precisava mesmo ouvir. Ele é ao contrário da Patrícia Poeta. Ele via que a pessoa tava prestes a falar alguma coisa que ia ser interessante, aí ele insistia naquilo ali, que ele fala, não, aqui eu acho que ela tem uma boa história, né? Então, pra encerrar esse vídeo... E eu acho que eu quero diminuir minha nota também, agora que eu pensei nisso, eu acho que é 4. Ai, é muita vergonha, né? Pelo amor de Deus, vai lá assistir os documentários do Eduardo Coutinho, veja a audácia que você está fazendo. A gente descontou 2 pontos cada só pela pedança do Bial, muito bom isso. Então, se vocês quiserem acompanhar outros vídeos sobre documentários, novelas, realities e etc., é só ficar aqui no Coisa de TV. Segue a gente nas redes sociais, está aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, e conta pra gente o que você achou do Doc da Chu. Vem falar que a gente precisa assistir 5 filmes e vai sair ainda um filme biográfico e um livro e não sei o que, não sei o que. E conta aí o que você achou do embate Marlene e Xuxa, o que você achou do último episódio, se você achou que tudo estava uma grande bagunça, se tudo foi legal, enfim, conta aí pra gente. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.